Gilmar, a importância disso é muita, né? Porque assim, como a Valéria falou, a gente hoje tem mais de 50 produtos, só de produtores nós temos 53 pessoas, né? E algumas delas agregam assim 4, 5 produtos, né? É bolacha, é pão, é o pequi, é salame, é queijo, enfim, uma gama de produtos, né, que são hoje fiscalizados. Então isso é importante porque o mercado hoje, qualquer supermercado, ele não aceita um produto que não tiver uma rotulagem, que não tiver uma inspeção, porque senão a vigilância chega lá e esse produto não tem procedência, ela apreende e pode inclusive multar o mercado, né? É o trabalho da vigilância. Então, o produtor pequeno, esse que fazia um queijinho no sítio, que fazia 2, 3 pãozinhos por dia, ele não conseguia colocar esse seu produto no mercado, ele tinha que vender de porta em porta. E a gente sabe da dificuldade que é isso hoje, né? E o consumidor hoje ele está muito antenado, ele olha rótulo, ele olha a data de validade, muita gente tem alergia, então não pode consumir o leite, não pode consumir glúten. E esse rótulo, essa rotulagem que a Secretaria fornece, ela está incluído tudo isso. Então, ele protege a saúde do consumidor, né? Uma vez que a gente vai na casa da pessoa, que a gente fiscaliza a produção, onde que ele compra essa matéria-prima, por exemplo, o salame. O salame não pode ser de uma carne sem inspeção, ele tem que ser de uma carne de procedência, né? Num abatedouro, no frigorífico, que tem um tipo de inspeção. Então, no momento que a gente coloca o selo nesse produto, a gente dá uma garantia de que esse produto é inócuo, que ele não faz mal à saúde do consumidor, né? Então, o consumidor consome com tranquilidade. Claro, desde que conservado da maneira correta, né, Gilmar? Tudo tem a sua maneira de conservar, né? Enfim, então isso muda para o produtor, porque aquele produtor que era tratado como uma indústria na legislação antiga, né, porque você não diferenciava a agricultura familiar de uma indústria, então você não conseguia enquadrar esse produtor como uma indústria, ele não vai ter uma peça separada da residência, ele não vai ter uma agroindústria, ele não vai ter um banheiro para o funcionário, porque ele não tem funcionário, né, a mão de obra é familiar. Então, esse produtor, essa agricultura familiar, foi tratada com esse olhar pela nossa secretária e, né, e pela essa equipe que fez parte da formação dessa legislação. Então, muda muito, assim, a vida desse agricultor, né, Valéria? A gente viu, assim, o quanto que a gente mudou a vida de algumas pessoas, né? Tipo o Seu Isidério, que todo mundo conhece, né? Que está na feira. Seu Isidério, nossa, muito, assim, ele conseguiu o SUSAF, ele conseguiu vender no Estado, inclusive, né? A gente teve uma vistoria do INDEA, em que ele conseguiu colocar o produto dele no Estado. Só que ele não quis, porque ele e a esposa, né, já são uma certa idade, então ele não quis, porque teria que ampliar muito o negócio dele. E ele não queria isso nesse momento. Então, assim, é um ganho muito grande. E se você me deixar, eu fico dias aqui falando. Então, terminando por aqui. E a garantia da comercialização é mais tranquila, né? Ah, com certeza. Agora, é importante também lembrar que o produtor, ele precisa, porque você sabe que as nossas raízes ainda vêm daquele tradicionalismo, ainda vêm de buscar como era feito antigamente, certo. Mas tudo tem crescido, tudo tem evoluído e o produtor também precisa se atualizar, né? Exatamente. Eu tiro um exemplo aqui, inclusive eu quero convidá-lo uma hora para fazer uma entrevista também, o Mano da Mandioca, né? Você vê, ele teve que se adequar. Sim. E quem não se adequou, ficou. Exato. Ele tem hoje espaço para comercializar, porque ele se adequou, né? E assim é em toda a agricultura familiar, né? Isso. Sempre a gente precisa melhorar um pouco, né, Gilmar? E à medida que você vai investindo e vê que tem retorno, a pessoa se anima para investir. Né? O Mano foi um exemplo, Seu Isidério é outro. A gente tem um produtor lá no Vale do 15 também que construiu uma agroindústria assim pequenininha, né? Mas muito bonitinha para vender queijo. Então as pessoas elas começam a ver que elas ganham investindo, mas elas têm o retorno daquele investimento. E a Secretaria dá suporte para... Sim, a gente faz as inspeções, a gente ajuda às vezes com a planta, né? Ajudando... como é que eu faço? A pessoa não sabe nem para onde começa, a gente ajuda, né? A gente tem modelinhos de planta, a gente tem os primeiros 500 selos de uma forma gratuita, a prefeitura paga os 500 selos, que é o rótulo, né? O que a gente fala selo, mas 500 rótulos a gente paga, os primeiros 500 para ele colocar no produto. Né? Então, e aí ele consegue tirar a nota fiscal através do CPF, ele não precisa abrir CNPJ, né? Que as pessoas... O produtor rural ele não pode abrir um CNPJ porque ele perde a questão da aposentadoria rural, né? Ele não é uma indústria, né? Uma empresa. Então ele pode comercializar através do CPF dele, ele tira a nota fiscal, porque o mercado não aceita sem a nota fiscal também, né? Certo. Então ele tira a nota fiscal ali no setor de tributos, pelo CPF dele. Então é tudo, como a Valéria falou, é flexibilizado, sem abrir mão da condição de higiene, né? Da sanidade do produto.